Boa noite novamente, Pai seja convosco. Amados, eu não vou me demorar. Eu só quero convidar você a uma reflexão. Apenas a uma reflexão. Talvez você já tentou de diversas maneiras resolver o vazio do teu coração, resolver um problema, uma enfermidade, uma doença, uma causa na justiça. Mas eu quero te dizer que o maior problema do ser humano é o pecado. E somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados e purificar o homem da sua maldade, da sua iniquidade, dos seus erros. Somente o sangue de Jesus tem poder. E os demônios sabem disso e não querem que você escute essa mensagem. Porque o sangue de Jesus tem poder. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra do Senhor diz que o tempo parou, o céu escureceu, houve um tremor de terras, um tremor de terra. E naquele momento, muitos reconheceram que aquele pendurado no madeiro, no meio daqueles dois ladrões, verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas não se preocupe, esse homem está vivo. E esse homem é Jesus de Nazaré. Ele operou muitos milagres por aqui. E ele ainda pode transformar a sua vida, assim como ele transformou água em vinho, dentro de um casamento. Porque naquele tempo, nos costumes judaicos, era muito comum haver vinho nas festas de casamento. Era semelhante ao bolo que comemoramos hoje nos aniversários ou os refrigerantes. E quando o vinho acabou, houve um desespero naquela festa. Acabou-se a alegria. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que ele estava ali. Era um vinho sem mistura. Jesus estava ali. E Maria disse para que Jesus pudesse fazer algum milagre. Mas Jesus tinha dito a ela: o que queres tu comigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Quando Maria falou com Jesus naquele momento, ela não estava falando como uma mãe que falava com o filho. Ela estava falando como uma serva que se dirigia ao seu Salvador, como uma serva que se dirigia a Deus. Maria reconhecia a divindade de Jesus. Maria reconhecia que Jesus era infinitamente superior a ela. Por isso que não vale a pena você correr atrás de santo A, santo B, santo C, sendo que o único caminho que salva é Jesus Cristo. Maria sabia disso, por isso que ela pediu para Jesus fazer alguma coisa. Quando Jesus disse: o que tu queres tu comigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando ali como o próprio Deus se dirigindo a uma serva. E Maria, quando pediu ajuda a Jesus, ela estava falando como uma serva que se dirigisse ao próprio Deus. E Maria, ela disse aos empregados da festa: façam tudo o que meu filho mandar. E a Bíblia nos diz que Jesus mandou os servos pegarem 6 potes d'água e trouxeram aqueles potes d'água. Jesus abençoou e houve a transformação da água em vinho. E a alegria se estabeleceu novamente naquele lugar. O mestre Sala, que era o provador, quando ele foi beber, ele viu que era o melhor. Ele viu que não tinha nada igual.
Talvez ele até pensou, rapaz, eles guardaram o melhor por último. Mas era algo diferente. Talvez você bebeu em muitas fontes. E talvez você se decepcionou. Porque assim como aquele vinho acabou naquela festa, aqueles poucos momentos de prazer que você passou, também acabou. E você se vê triste, vazio, sem esperança, sem felicidade. Mas será que você já experimentou beber na fonte da água da vida? Será que você já experimentou beber na fonte de água viva? Lá em Jeremias, Deus ele fala assim: o meu povo, o povo de Israel, me abandonou. O meu povo abandonou a fonte de água viva e cavaram cisternas para si e foram beber água em cisternas, em vez de beberem da fonte que sou eu. Você sabe que há uma diferença muito grande entre a fonte e a cisterna. A fonte é da onde se vem a água que traz a vida. A fonte é a origem da vida. As águas são limpas e elas não param de correr. Mas a cisterna é um lugar que, ainda que armazene água, essa água pode acabar. Ela não é algo totalmente confiável. E aí qualquer coisa pode sujar ela. A gente sabe que água parada produz dengue. Mas a água que sai da fonte, ela não para de correr. E é limpa. Eu quero te dizer que Deus, ele é a fonte da água viva. Essa fonte nunca para de correr. Significa que você pode recorrer a ela todos os dias, que você sempre vai se saciar. Mas se você confiar em cisterna, a água pode acabar ou ela pode sujar. Você escolhe se você vai beber na fonte ou das cisternas que o mundo te oferece. Não confie em cisterna, se apegue na fonte. E eu vou lhe contar a história de dois personagens que procuraram em cisternas. Eu estou falando de forma metafórica. Eu estou falando de forma figurativa. Pessoas que procuraram ajuda em cisternas e não acharam. Mas elas perceberam que estavam procurando no lugar errado e resolveram procurar na fonte. Resolveram beber na água da fonte. Sabe, Jesus ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio de águas vivas é o Espírito Santo de Deus. Se você aceitar Jesus como teu Salvador, você receberá o Espírito Santo de Deus. Se você está afastado e se reconciliar, o Espírito Santo, ele vai voltar novamente. E você sentirá novamente a presença do Eterno. Pastor, quem são essas pessoas que você diz que cavaram suas próprias cisternas, mas reconheceram que falharam e resolveram ir na fonte? Eu quero te falar de Jairo e eu quero te falar da mulher do fluxo de sangue. Leia comigo o que está escrito em Lucas, no capítulo 6, versículo 40 em diante. Lucas, na verdade 8, Lucas 8,
versículo 40 em diante. Diz assim: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, chamada também fluxo de sangue, para quem não sabe, naquela época era chamado de fluxo de sangue. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeado, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Em algumas versões fala virtude, mas é o mesmo sentido. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amados, eu quero dizer aos amados irmãos, nós não sabemos dizer quando que essa menina ela adoeceu, mas o fato que é apresentado é que ela estava doente. Talvez, eu vou colocar um talvez, Jairo tentou pedir ajuda. Talvez Jairo cavou cisternas. Mas Jairo, ele estava no lugar de culto. Jairo estava aonde Jesus estava pregando. Assim como aqueles que estão aqui também estão no lugar aonde Jesus está pregando. Pastor, isso é uma blasfêmia.
Você está dizendo que Jesus está pregando, mas quem está pregando é o Senhor. Mas quem fala é Ele. Quem fala por mim é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra não me pertence. A palavra pertence ao Senhor dos Exércitos. Eu de mim mesmo não tenho sabedoria. Eu de mim mesmo não tenho nenhuma virtude. Eu de mim mesmo não posso fazer nada por você. Mas o Deus que habita em mim, Ele está te dizendo: ei, há uma saída para você. E é Ele quem está falando. É Ele quem está operando. É Ele quem está ministrando ao teu coração. É Ele quem está pregando essa noite. É Ele. Porque nesse momento eu estou diminuindo na presença dEle. E é Ele quem está aparecendo. Nada que falo vem de mim, mas vem do Senhor, que entrega essa mensagem aos nossos corações. Jairo, ele estava no lugar de culto. E quando ele estava, aonde Jesus estava, a sua filha estava em casa doente. Muitas pessoas, quando vão para a igreja, ou quando vêm para um culto desse, estão com problemas não resolvidos dentro de suas casas. Estão com problemas pessoais, profissionais, espirituais, problemas diversos, que ainda não encontrou uma resposta. Talvez até procurou por ajuda, mas nada foi suficiente para resolver. Jairo estava dessa maneira. Jairo, ele pediu a Jesus para que Jesus tivesse misericórdia da filha dele, porque ela não estava bem. Com certeza, podemos até entender que quando Jairo foi para aquele culto, a filha dele já estava doente. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e está doente na alma, precisando de um milagre. E Jesus, Ele tem bênção para te dar. Você precisa fazer que nem Jairo. Você precisa se jogar aos pés dele e clamar por ajuda. Porque Deus, Ele jamais desampara aqueles que nele confiam. Diz o hino: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Seja você um servo do Senhor, ou alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou alguém que esteve na igreja mas está afastado, mas você precisa de um milagre, e por isso que você parou para ouvir essa palavra. Você está no lugar certo. Você está no lugar de culto. Assim como Jairo estava na sinagoga, no lugar onde Jesus estava pregando, você está aqui ouvindo essa palavra. Tudo que você precisa falar com Ele, fale com Jesus essa noite, que Ele te atenderá. Mas amados, não estava somente Jairo naquele lugar precisando de uma bênção. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, uma hemorragia, um sangramento. E ela gastou o seu dinheiro com muitos médicos.
Mas os médicos despacharam ela. Homem nenhum na terra conseguia resolver o problema dela. Talvez você esteja com um problema que homem nenhum conseguiu resolver. Mas o médico dos médicos está nesse lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores fala contigo nessa noite. E Ele abriu uma porta para você. E Ele manda você entrar. Entra na porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. A porta do milagre. A porta da salvação. A porta das ovelhas. Jesus disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta, qualquer um que entrar por essa porta será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jairo entrou pela porta e foi salvo. Essa mulher, ela entrou por a porta e foi salvo. Ela não se preocupou com a multidão. Ela tocou em Jesus e recebeu virtude. Recebeu a bênção. Se você tocar nele, você também será curado. Nesse momento, convido você a falar com Deus. Amados, antes de orarmos, só para encerrarmos, a Bíblia fala que depois que essa mulher foi curada, já ainda estava no culto, mas uma pessoa chegou da casa de Jairo e trouxe uma notícia muito triste, notícia de luto. Disse para Jairo que a filha dele morreu e que nada mais poderia ser feito para salvá-la. E pediu para ele não mais importunar o mestre. Às vezes, Satanás coloca na tua cabeça que teu problema é grande demais para Deus conseguir resolver. Que teu pecado é escabroso demais para que Jesus não possa perdoar. Mas para Deus nada é impossível. Jesus disse: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Ele está dizendo para pessoas dessa noite: não tenha medo, tenha fé. E Jesus pediu a Jairo para ir à casa dele. Assim mesmo, Jesus também pede para você convidá-lo a entrar, para que ele possa mudar a tua vida, mudar a tua situação. Jesus entrou na casa de Jairo, mandou todos ficarem lá de fora. Jesus, a Bíblia nos fala que quando ele entrou todos estavam chorando, mas ele pediu para todos ficarem lá fora e somente o pai e a mãe da menina entrassem, mais ninguém. Jesus disse que a menina não estava morta, apenas dormia. E quem estava lá começava a rir de Jesus. O diabo está rindo da tua cara, porque você está aqui ouvindo essa palavra. Está dizendo para você que não adianta você chamar por ele, que você vai morrer desse jeito, que você nasceu assim, vai morrer assim, e ninguém vai mudar a situação. Mas não dê ouvido, porque ele é acusador. A Bíblia fala que Jesus deu uma palavra de ordem, e a menina se levantou, e Jesus mandou trazer a refeição para ela. Não dê ouvido para o acusador. Não dê ouvido para quem ri de você. Não dê ouvido para as diversas vozes que falam nesse momento na tua cabeça. Para você não ouvir mais a pregação. Para você não ir mais para a igreja. Para que você vai orar? Para que você vai pregar? Para que você vai jejuar? Para que você vai para o culto? Você está com um problema, Deus nunca te ajudou. Eu quero te dizer que Deus não se atrasa, que Deus não falha. Ele age na hora certa. Ele só quer que você tenha fé. E eu convido nessa noite, se tem alguém aqui que tem fé que Jesus possa salvá-lo,
que tem fé que Jesus possa perdoá-lo. Você se sente afastado de Deus. Você ou ainda não aceitou Jesus, ou está afastado. Se você deseja voltar para o Senhor, se você deseja entregar seu coração a Ele, eu te convido a vir aqui na frente. Se você deseja dar um passo, eu te convido a vir aqui na frente. Talvez você esteja com vergonha. Talvez a tua mente está muito confusa. Mas o Senhor te diz: não tenha medo, tenha fé. Eu vou pedir para o irmão Otávio, e vai pegar agora o microfone e vai fazer aquilo que Deus lhe direcionou. Essa é a mensagem. Eu disse aqui apenas uma reflexão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.